Passar para a doutora Danila para a condução do painel sem mais delongas. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse evento tão importante e de tamanha relevância para toda a sociedade, de um tema tão importante e tão relevante. Então, nós vamos ouvir hoje o Vinícius Farias Ferreira, que é presidente da ANFIPA, Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade. Ele é especialista em prótese dentária, mestre em clínica odontológica na Universidade Federal Fluminense, doutor em clínica odontológica na Universidade Federal Fluminense, pós-doutorando em clínica odontológica na Universidade Federal Fluminense. Vamos ouvir também a doutora Cláudia Prete Vasconcelos Pellegrini, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, coordenadora do Fórum Clínico da Infância e da Adolescência, vice-diretora das Relações Interdisciplinares do Instituto Brasileiro de Direito de Família. O tema do nosso painel é alienação parental não é uma questão de gênero. Bom, conforme todos os outros palestrantes já debateram, nós sabemos que é uma questão cultural a demonização paterna aqui no Brasil, né? Embora a alienação parental esteja intimamente relacionada à guarda do menor e do vulnerável, isso é intimamente ligado no Brasil, né, eu digo, o judiciário entende que a melhor guarda é sempre da mãe, e que a mãe é melhor cuidadora, a mulher ela tem um papel de melhor desempenho na relação com os filhos. Isso é cultural e é um entendimento majoritário, infelizmente, do nosso judiciário. Mas nós entendemos, e estatisticamente falando, não é uma questão de gênero essa questão dos atos de alienação parental. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Vinícius, que vai explanar profundamente esse assunto. Bom dia a todos. Eu imagino que quando ela fez a minha apresentação, as pessoas começaram a perguntar, né? Entre juiz, promotor, advogado, psicólogo, de tanta gente que lida com esse problema, o que tem um dentista fazendo nesse meio? Eu, na verdade, pela minha história, eu me envolvi com a pesquisa científica e isso me faz pensar de uma forma científica. Eu tenho muito problema em lidar com viés e aceitar as coisas sem pensar um pouco mais a respeito. E talvez essa seja a maior contribuição que eu possa fazer para a gente aqui hoje. É uma responsabilidade falar depois do Márcio, depois do Rodrigo, mas vou tentar. Como eu vou dizer, né, algumas coisas que talvez choquem no senso comum, e como pai alienado, eu posso antecipar que todo pai que passa por isso, a primeira coisa que faz é perder a voz, porque a gente perde a credibilidade, a gente fala as coisas e a sociedade não acredita. Porque a alienação parental é absurda em si. E quando você começa a dizer aquilo, você fala, não. Então, eu tomei a liberdade de fazer uma apresentação e para poder deixar aberto aqui as referências bibliográficas de tudo que eu vou dizer. Né? Eu não sei se vocês conseguem ver a apresentação. Vinícius, o seu microfone. Okay. Alô? Aí. Voltou? Coisas misteriosas, né? Não sei como é que ele fechou, que eu estava mexendo no outro aqui. Bom, eu dizia ali que eu sou dentista, né? Como foi apresentado, eu estou presidente da ANFIPA. A ANFIPA é a Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade Parental. E com isso eu digo que eu estou falando não só por mim, mas por muitos pais e mães e avós que passam pelo grande problema da alienação parental. E uma das principais características da ANFIPA, e talvez o principal objetivo, é justamente a informação, né? E nisso eu parabenizo a Subseção Lapa por estar fazendo um webinário tão importante com pessoas tão diferentes e dando, inclusive, a oportunidade de eu falar isso aqui. Bom, então vou responder a pergunta, né? A alienação parental é uma questão de gênero? E eu vou dividir isso em duas partes.
Uma delas é muito fácil de resolver. Uma delas eu vou mostrar para vocês que não é questão de gênero. Mas a gente vai conversar ao longo dessa apresentação aqui, já botei o contador aqui, e a gente vai poder decidir no final se é ou não uma questão de gênero no Brasil. Então, vamos lá. Será que é uma questão de gênero? Não sei se está passando igual aí para vocês. Bom, a gente tem alguns estudos que vão um pouco mais a fundo na alienação parental. Travou, né? E a gente tem esse do Baker, que eu acho bem interessante, que ele fala que a alienação parental é resultado de comportamentos alienadores repetidos. Né? Isso eu preciso falar enquanto pai, enquanto leigo, e a oportunidade de dizer aqui, a alienação parental não é um falar mal do outro. Na verdade, você pode até falar bem do outro e promover a alienação parental, mas são pequenos atos que, repetidos na constância do convívio, vão fazer com que essa criança rejeite o outro parente, né, o alienado. E eu preciso frisar nessa fala a constância, o convívio. E, nesse sentido, eu já vou começando a trazer algumas informações. Quando um pai tem uma diferença no convívio, ele se torna muito mais facilmente alienador, porque ele tem mais habitualidade, ele tem mais tempo para repetir aqueles atos e a criança introjetar esses comportamentos. Então, a gente tem um artigo da Hands e Warshark que diz categoricamente que a questão da alienação parental não tem a ver com gênero, mas sim com poder, com quem tem a guarda. E como é um webinário para promover uma melhoria dessa situação no Brasil, eu já começo a chamar atenção para isso. Normalmente, quem promove a alienação parental é quem tem a guarda, quem tem o tempo. E a maneira mais simples de começar a diminuir esse problema é equiparar, é equalizar, é equilibrar a convivência entre os dois genitores. Então, nesse artigo aqui, ela traz um gráfico que eu quis para a gente conversar um pouquinho sobre alienação parental, e a gente vê aqui, nesse cinza mais escuro, são casais que permanecem casados. E uma coisa interessante, existe alienação parental num casal casado, só que a gente tem a constância do casamento, os dois estão com a criança de forma equilibrada, e a alienação parental não evolui para alguma coisa que traz sequelas de maneira geral. Agora, se a gente comparar o mesmo índice em casais divorciados, né, ex-casais, olha como é que a gente tem essa coluna cinza muito maior. E apesar de ter uma pequena diferença nesse gráfico aqui, ela não é significativa. Então, nesse artigo, ele levanta muito a questão de alienação parental não ser uma questão de gênero. E, com isso, eu respondo a parte fácil da pergunta. Então, a alienação parental não é uma questão de gênero. Só que a gente tem que vir para o Brasil. Em 2014, foi promulgada a Lei da Guarda Compartilhada, que trazia lá no seu título, acho que a internet está devagar, não está passando rápido, que a guarda compartilhada, o tempo de convívio tem que ser de forma equilibrada, com a mãe e com o pai. E essa é a lei que foi determinada a ser a padronização dos divórcios. Então, se não tiver nada que desabone, o padrão, o aceitável, o normal, o prioritário é a guarda compartilhada. E a gente precisa, de novo, voltar para a realidade, porque de dentro para o fórum existe uma realidade, mas a gente tem um Brasil muito maior para fora das portas do fórum. Então, a lei foi promulgada em 2014, a gente tinha 7,5% dos casos de guarda compartilhada, e a gente viu um bom resultado até 2017, né? Olha só, triplicou, passou de 7,5%, de 11 mil para 33 mil pessoas, e corresponde a 20% dos casos. Aí a gente pensa, bom, a gente tem uma razão aí, a gente pode projetar, em algum tempo a gente vai estar beirando aí os 80% e tudo. O problema é que, segundo dados do IBGE, a partir de 2017, essa razão começou a diminuir, as guardas passaram a diminuir o crescimento de guardas compartilhadas. Era a primeira coisa que eu queria trazer. Segunda coisa, também do IBGE, publicado na revista do IBGE aqui, eu não sei se vai ficar muito pequeno para vocês, mas tudo isso está disponível na internet. A gente tem os dados de 2017, onde 69,4%
das guardas eram concedidas de forma unilateral para as mães. 4,4% unilateral para os pais. E o mais impressionante, apesar de ser o padrão, apenas 20,9% de guardas compartilhadas, como a gente falou no slide anterior. Então, a primeira pergunta que eu me faço é, se a lei é clara, ela diz que tem que ser o padrão, e ela não está sendo aplicada, a gente tem que começar a entender de onde vem este problema, porque isso aqui chama muita atenção. Fui passar o computador no lado errado. E a pergunta é essa, por que mesmo a guarda compartilhada, sendo regime prioritário, ainda se tem mais guardas unilaterais para as mães? E aí agora eu preciso me amparar no estudo socioantropológico, no estudo da cultura, no estudo que embasa muita coisa do que a gente tem hoje, né? A antropologia ela se presta a poder fazer a diferença entre o que é humano, o que é cultural e o que é natural, né? E existe ainda no senso comum aquela questão do determinismo biológico, que a mãe tem o instinto materno. Eu acho que é muito do que se pensa quando privilegia as mães na questão da guarda unilateral. Só que a Sarah, o nome dela é esse mesmo, falta uma consoante, uma vogal, né, em princípio, mas a Sarah Hardin, ela tem uma obra, ela começa a avaliar desde primatas até o ser humano e ela afirma que o instinto materno, tal como conhecemos, não existe. Assim como o amor incondicional, ele não existe da forma que a gente pensa em senso comum, ele é uma necessidade biológica, mas não é uma questão de amor. Assim, eu vou continuar para talvez seja tenso e as pessoas comecem a comentar, né? Pô, o que esse cara está dizendo? É um homem falando sobre instinto materno, será que ele tem lugar de fala para dizer isso? Então, eu já respondo. Quem está dizendo é a Sarah, no livro dela. E a gente tem uma outra antropóloga, e eu fiz questão de trazê-la porque ela foi uma das primeiras, uma das mulheres, a Margaret Mead, a trazer questionamento entre sexo e temperamento. Então, ela avaliou 3 povos selvagens, 3 povos que não tinham tido contato com a cultura como a gente conhece hoje, a cultura europeia. São os Arapés, o Mudgoa e o Xambuli, é difícil até falar. O que ela percebeu é o seguinte, nos Arapés, ela encontrou homens e mulheres que se mostravam gentis, não agressivos, cooperativos. Homens e mulheres apresentavam temperamentos semelhantes, inclusive no que dizia respeito ao cuidado aos filhos. Então, a primeira coisa que eu quero trazer, não existe diferença determinada biologicamente com relação ao comportamento de homens e mulheres. Isso é antropologia. E com relação ao cuidado dos filhos, nos Arapés, não havia diferença. Tanto pai quanto mãe cuidavam igualmente bem seus filhos. E aí ela trouxe outra análise de outro povo, o Mudgumor. Independente do sexo, as pessoas dessa tribo eram violentas, implacáveis e agressivas. Homens e mulheres assumiam atitudes hostis e havia conflito para todos os lados. Eu acho que... deixa eu ficar aqui ainda um pouco. Então, até aqui, o que a gente vê é que o homem selvagem, ele não tem essas características que a gente atribui ao gênero hoje em dia, quando, por exemplo, a gente tem a Emily, de novo. Emily Tilbrook é mulher. Fez o levantamento da violência contra o homem e ela levantou que a sociedade costuma pensar numa mulher como vítima e no homem como agressor. Então, se você não conhece a história e escuta uma mulher falando e um homem falando, a tendência é que a mulher seja sempre vitimizada e o homem seja sempre agressor. E a gente está vendo, trouxe o trabalho da Margaret Mead para falar justamente que isso é cultural. E aí a gente vai para o Xambuli. As atitudes masculinas mostravam-se bastante distintas. Então, nas 2 tribos anteriores, homens e mulheres eram praticamente iguais. Agora a gente vê que tem diferença entre os sexos nessa tribo. Só que as mulheres têm um protagonismo evidente.
Elas têm poder na aldeia, elas cuidam da alimentação, elas são as provedoras. Além disso, além delas serem as provedoras, os homens, eles cuidavam de estética, eles eram emocionalmente frágeis, e o que é interessante trazer para a gente é que isso é exatamente o inverso do que a gente acredita para a sociedade de hoje. Tem 10 minutos, eu vou começar a acelerar, porque senão eu vou passar do tempo estimulado. Mas eu quero trazer aqui com esse livro da Margaret Mead, que foi uma pesquisadora, que a gente precisa começar a ter dúvida do nosso senso comum. Porque se a gente não tiver dúvida do nosso senso comum, a gente não vai conseguir enxergar para frente. A gente não vai conseguir enxergar que a sociedade está mudando, a gente não vai conseguir endereçar soluções para esse problema, que é o que a gente está vivendo hoje. Agora, vamos falar o seguinte, a guarda compartilhada ela é muito pouco concedida perto do que deveria ser, porque ela é o padrão. Então, a gente devia dizer, a maioria das guardas são compartilhadas, e a gente não pode dizer isso. E aí algumas pessoas falam, mas tem potencial de risco, porque a criança vai viver em 2 casas e tudo. Então, vamos lá, estou trazendo esse trabalho da Suécia, e eu acho importante a gente, às vezes, buscar em países mais desenvolvidos algumas coisas, porque a solução, às vezes, já existe, é só trazer para a gente aqui. E nesse trabalho, eles avaliaram os dados do equivalente ao censo, né, com aproximadamente 5.000 pessoas. E eles viram que havia resultados semelhantes. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Tá. Para poder ver. Resultados semelhantes para crianças com residência compartilhada e aqueles que viviam com os 2 pais na mesma casa. Ou seja, pais divorciados em guarda compartilhada, dividindo o tempo de forma equilibrada com os filhos, tinham a mesma condição dos pais casados. Isso, para mim, já deveria ser o suficiente para a gente dizer que a guarda compartilhada é melhor, mas eles continuam. O estudo destaca as desigualdades nas condições da vida das crianças suecas como aquelas que vivem com um dos pais tendo menos recursos em comparação com outras crianças. Ou seja, no mínimo, a separação implica uma maior dificuldade financeira para a criança. Bom, 12 minutos está acabando. Eu queria trazer também uma outra coisa sobre a guarda compartilhada. Nesse estudo aqui, também sueco, eles avaliaram 9.225 pais e mães. E eu posso dizer, a guarda compartilhada é melhor para a criança, mas eu também posso afirmar, com base nesse artigo, que a guarda compartilhada é melhor para os pais. Porque, inclusive, a maternidade solteira é prejudicial para a saúde mental da mãe. Então, a gente continuar insistindo no modelo de guarda unilateral para a mãe, a gente está adoecendo a mãe. Aí, vejamos, falei em saúde mental. Eu preciso trazer uma outra coisa aqui. A gente fala muito sobre alienação parental e sobre a criança rejeitar um dos genitores. Mas o que acontece com o adulto que sofreu alienação parental? Rapidamente também. Esse estudo aqui entrevistou 500 pessoas, aplicou 2 questionários para avaliar os atos de alienação que eles receberam enquanto criança e o status de saúde mental dessas pessoas. Repito, adultos. E vejam vocês, nesse slide aqui, um asterisco significa que eu tenho 95% da correlação entre a alienação parental e a doença que eu vou dizer. 2 asteriscos significa dizer que eu tenho 99% de certeza de que não se deve ao acaso a correlação. E pior, 3 asteriscos significa dizer que eu tenho 99,9% de certeza no que eu estou afirmando. Então, William Bennett e colaboradores relacionaram, a partir da análise dos questionários aplicados nos italianos, 500 italianos, que a somatização, o transtorno obsessivo-compulsivo, a sensibilidade interpessoal, o que é isso? A criança, o adulto, agora a gente está falando de adulto, ele não consegue se relacionar com outras pessoas. Depressão, ansiedade, hostilidade, como está acabando o tempo, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, a alienação parental adoece crianças que vão se tornar adultos doentes. A guarda unilateral para a mãe adoece a mãe, que vai ter mais chance de promover a alienação parental e que vai adoecer a criança. Então, com isso, respondendo à pergunta, a alienação parental é uma questão de gênero? Não é. Mas aqui no Brasil a gente faz com que seja, porque a maioria das guardas está concedidas na mão das mulheres. E, numericamente, mulheres têm muito mais casos de alienação parental do que homens.
Bom, era para falar 15 minutos, eu falei 14h55, eu espero que tenha podido, que eu possa ter trazido alguma luz aí para a gente debater. Vinícius,